Boa tarde, galerinha, tudo bem? Chegamos hoje na nossa tão esperada sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira, dia 4 de 12 de 2020. Estamos chegando aí, galerinha, na nossa reta final, né? Encerrando aí a nossa semana e na nossa próxima semana a gente inicia a nossa última semana de aula, né? De aulinhas gravadas. Para isso, a gente já concluiu, né, o livrinho de português, estamos finalizando o livro de matemática. A prof hoje vai trazer uma contação de história para vocês, que a gente vai trabalhar com o livro Pirata de Palavras, tá? Quem não tem o livro, não se preocupa, tá tudo certo. A prof vai fazer a leitura aqui da historinha para vocês e a proposta de uma atividade, tá joia? Mas, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com a correção do livrinho de matemática, lá na página 127, a página que a prof deixou como proposta para vocês de atividade. Aperte o passo, né? Medidas de tempo. E aí a gente relembrou e conversou um pouquinho sobre como contar as horas no relógio. A prof viu aí o Daniel fez o relógio, né? E eu acredito que vocês também devam ter dado uma espiadinha aí no relógio que tem aí na casa de vocês, para conferir ali como a prof explicou, né? Como a gente faz para contar as horas, né? Então, agora, se organiza, ajeita o seu material para que a gente possa iniciar a nossa aulinha, tá? Hoje nós vamos precisar dos seguintes materiais, galerinha. O livro de matemática, né? Para a gente fazer a correção agora. E para fazer a atividade proposta do Pirata de Palavras, a gente vai precisar de cola, tesoura, revista, jornal, um livro que você possa recortar, tá? Então, são esses os materiais que a gente vai precisar. Primeiro, nosso livro de matemática aberto na página 127, e depois a prof vai dar mais uma relembrada. A gente vai precisar de utilizar revista, ou jornais, ou livros que você possa recortar, tesoura e cola. Mas a prof já vai explicar, tá? Então, vamos acessar a nossa telinha, que hoje, graças a Deus, está abrindo aqui o livro bem bonitinho para a gente poder fazer a nossa correção. Então, vamos lá, galerinha. Medidas de tempo, né? Marque X nos dias em que você vai à escola. Quais são os dias que nós temos aulas aqui, né? Tanto a live como as aulinhas gravadas. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Sábado e domingo a gente não tem aula, é o nosso momento de descanso, né? Nosso momento de lazer, de estar com a família, fazer atividades que nos cause bem-estar, que nos deixe feliz, né? Dia de a gente dormir aquele soninho da preguicinha até um pouquinho mais tarde. Então, sábado e domingo são os dias que a gente usa para poder se conectar com a nossa família, relaxar, descansar, né? Número 2, complete a frase. Uma semana tem... Quantos dias tem uma semana? Vamos contar aqui em cima, ó, para ajudar a gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma semana tem 7 dias. O primeiro dia da semana é domingo, ó, tá? O último dia da semana é sábado, tá? Isso a prof já ensinou para vocês. 3. Observe os relógios e escreva que horas são. A prof também ensinou isso para vocês aqui, né? Na letra A são 7 horas, na letra B, 6 horas, na letra C, 3 horas e na letra D, 11 horas. Joia? Então, corrige aqui, ó, essas duas atividades para a gente corrigir a página seguinte. Vamos lá. Na próxima página, na página 128, vamos ler lá. Chamamos de relógios que não têm ponteiros de relógios digitais. E os relógios analógicos são aqueles que possuem ponteiros, ó. Os relógios digitais são os que não têm ponteiro, como a gente está vendo na imagem acima. E os analógicos são esses de ponteirinhos, certo? O celular o relógio do celular, do computador, do tablet, normalmente são relógios digitais. E os relógios que a gente costuma ver na parede são os relógios analógicos, tá? 4. Escreva nos relógios as horas solicitadas. 10 horas, 12 horas, 5 horas, 7 horas. Ó, ficou bonito os relógios aí com as horas
marcadinho, né? Olha lá. Na página, na próxima página, explore seus conhecimentos. E a gente tem três atividades aqui, né? Desenhe as cédulas e as moedas de real necessárias para compor R$30. A gente poderia desenhar 30 moedas de R$1. A gente poderia desenhar 10 moedas de R$1, mais uma nota de 10, mais uma nota de 10. Nós poderíamos desenhar uma nota de R$20, mais 10 moedas de R$1, né? A gente poderia desenhar duas notas de R$5, mais duas notas de R$10. Ou a gente poderia desenhar R$5 de moeda, R$5 em cédula, né? E R$20 em cédula também, certo? Aqui cada um vai usar o seu, né? Na número 2, também é uma resposta pessoal. Anote a hora aproximada em que você acorda, almoça, janta e começa a fazer a tarefa de casa. Ó. A prof acorda todos os dias, 6 horas da manhã. 15 para as 6, 6 horas. Eu almoço, o horário que a prof almoça, na pandemia, desorganizou. Mas a família da prof aqui almoça meio-dia. Mas a prof nem sempre consegue almoçar ou então almoçar nesse horário, tá? A janta a prof faz bem certinho, porque como a prof às vezes não almoça, então a janta a prof faz bem certinho, 8 horas da noite, tá? E começar a fazer as tarefas de casa, a prof começa a fazer às 6 horas da manhã. Acorda, lava o rosto, faz pipi, toma um cafezinho e bora fazer as tarefas de casa da prof. Botar roupa para lavar, estender roupa, recolher, varrer a casa, limpar os banheiros, lavar as louças, secar, agilizar o almoço para minha galerinha aqui de casa, né? Então, a prof começa na tarefa de casa da prof muito cedo. E depois, às 7h15, a prof já inicia com a turma do 4º ano de manhã, dando aula, e aí a prof vai até 11h55 da manhã dando aula, e depois a prof senta aqui para atender as famílias, gravar as aulinhas, preparar a atividade, e daqui a prof só sai às 18 horas, às 6 horas da noite, tá? Então, vamos lá. Marca aí o que você fez, né? O que você produziu aí de legal. Observe os relógios abaixo e escreva analógico ou digital nos espaços correspondentes. Esse relógio aqui, ele não tem ponteiros, então ele é digital. Esse tem ponteiros, analógico. E esse, digital. Joia, galerinha? Muito bem. Agora que a gente já corrigiu matemática, a prof vai fazer a leitura do Pirata de Palavras para vocês, tá? A leitura desse livrinho. E você vai precisar, galerinha, de materiais. Quais são os materiais que a gente vai precisar para depois realizar a atividade? Nós vamos precisar de revista ou jornais, tesouro e cola. A prof vai ler a historinha para vocês aqui agora. E aí, depois, a prof vai falar qual é a nossa atividade proposta para hoje com essa literatura. Combinado? Vamos lá. Jussara Braga, ó. Jussara Braga, Pirata de Palavras. Olha lá. Quem fez o desenho, as ilustrações dessa história foi Ellen Pestilli, tá? A Ellen Pestilli fez todos os desenhos, ó. E a Jussara Braga fez a escrita, a contação da história. Então, vamos lá. Heitor era um menino que trazia sempre no bolso folhas de papel e uma caneta azul. Quando passeava pela rua, voltando da escola, ia anotando palavras dos luminosos de propaganda, cartazes e placas. Depois, assinava a folha, embaixo trocando a letra H pela letra L. Formava assim, leitor. Seus amigos perguntavam: para que isso, Heitor? Ele sorria e dizia: sou pirata de palavras. Ele imaginava criar uma grande história colecionando palavras como quem guarda selos.
terceiro dia, juntou amarelo, caramelo, alfinete, sorvete, anzol, jornal, barril e anil. No segundo dia, juntou caminhão, feijão, balão, algodão, estrada, espada, toalha e medalha. No terceiro dia, juntou chácara, chuvisco, chapéu, chaveiro, xarope, xadrez, chocolate e chifre. No quarto dia, juntou pássaro, morro, muro, pêssego, passeio, passado, carro e burro. No quinto dia, foram 10 palavras. Era um dia de muito sol. Juntou praça, vidraça, brinquedo, coqueiro, pipoqueiro, faqueiro, lâmpada, tampa, banco e canto. No sexto dia, foram só 4 palavras. Era um dia de muita chuva. Juntou tesoura, vassoura, panela e capela. E assim foi anotando, semana após semana. As palavras cresciam como um dicionário e nada de histórias. Então, Heitor percebeu que histórias se fazem de palavras, ideias, sonhos e fantasias. Feita essa nova descoberta, agora o nosso leitor é pirata de aventuras. Olha só que legal, né? Jussara Braga, ela é autora. Então, o Heitor saía anotando todas as palavras que ele via no caminho dele, né? Anotou muitas e muitas palavras lá no seu caderno, né? Ele se dizia ser o pirata que descobria palavras, que caçava piratas, né? Ele anotou amarelo, caramelo, alfinete. Ele anotou caminhão, feijão, balão, estrada, porque ele queria, com todas essas palavras, construir uma história. Mas ele aprendeu que para construir uma história, não é só ter palavras, né? Para a gente construir uma história, a gente precisava ter palavras, ideias, sonhos e fantasias. Então, é isso que a Prof. Flávia hoje vai convidar vocês. A ir em busca, vocês se tornarem piratas e ir em busca de palavras, ideias, sonhos e fantasias. Como que vocês vão fazer isso? Utilizando os jornais e revistas. Vocês, primeiro de tudo, vocês vão pensar numa história. Não precisa ser uma história muito grande. Pensem aí em criar uma história na cabecinha de vocês. E depois que vocês imaginarem essa história, imaginarem toda essa situação, por exemplo, a prof vai dar um exemplo, né? Vocês podem contar uma história que até vocês já viveram, né? Uma história não precisa ser algo muito extenso, tá? Então, vocês vão pensar assim, ó, qual história que eu poderia escrever, que história, né? Era uma vez uma menina contente, né? Mas logo ficou com dor de dente, foi no dentista, né? Uma história que vocês podem criar. Pode criar também, era uma vez uma menina que estava andando de bicicleta, ficou feliz porque não precisou mais usar as rodinhas. Vocês já criaram tantas histórias, né? A gente já leu tantas histórias. Então, a prof quer que vocês se inspirem nessa leitura que a gente fez do Pirata de Palavras. Pensem numa história e que vocês caçem palavras nos jornais e nas revistas para construir essa história. Então, vamos lá. Ó. Vocês vão pensar numa história, tá? Aí, vocês vão escrever essa história numa folha, certo? Combinado? Vocês vão escrever lá. Era uma vez uma menina com dor de dente, né? Estava tão feliz, mas não ficou mais contente. Ó, o professor está criando até rima. E aí, você vai escrever uma historinha lá. Então, você escreveu lá bem bonitinho. Pronto, acabou de escrever sua historinha? Joia!
Você vai procurar nos jornais e nas revistas as palavras que você precisou usar para construir a sua história. Prof, mas eu vou ter que achar todas as palavras? Não, calma aí, não precisa ser todas as palavras, tá? Quando você for construir a sua história, escrevê-la bem bonitinha lá no seu caderno para mostrar para a prof, lá no grupo do WhatsApp, você vai poder intercalar, usar uma hora a palavra escrita, uma hora a palavra recortada da revista que você achou. Então, por exemplo, você vai escrever era uma vez. Era, você vai procurar na revista a palavrinha era, vai recortar e colar. Era. Aí, uma vez, você escreve à mão. Era uma vez uma menina, aí uma você procura na revista, menina você pode escrever à mão. Você pode ir alternando assim, ó. Uma palavrinha que você achou com uma palavrinha escrita à mão. Uma palavrinha que você achou com uma palavrinha escrita à mão, tá? Se você conseguir achar várias palavrinhas nas revistas, nos jornais, ótimo, excelente. Se você não achar, não tem problema, tá tudo bem, você escreve à mão, certo? A ideia principal dessa atividade é que você, assim como o Heitor, encontre muitas e muitas palavras nas revistas e nos jornais e que você construa sua história com essas palavras. Mas, se você não achar essas palavrinhas, né, todas as palavrinhas que você precisa para construir a sua história, você pode escrevê-la à mão. Galerinha, você pode se inspirar nas histórias que a gente já leu. João Pé de Feijão, o Patinho Feio, a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. Você pode se inspirar nessas histórias criando a sua própria historinha, tá? Não precisa ser uma coisa uma história muito grande. Nada disso. Tem também as inspirações das historinhas que vocês já criaram lá no livro de português, tá? Aquelas historinhas que através da imagem que vocês criaram. Então, vocês têm várias historinhas para se inspirar, mas criem a historinha com a ideia de vocês, tá? Contando do jeitinho de vocês. Não tem problema, tá joia? O que a prof quer aqui é estimular que vocês tenham ideias, criatividade e, acima de tudo, que a gente trabalhe a nossa escrita e a nossa leitura. Combinado? Depois que você construir a sua história, organizar ela toda, colar as palavras, ficar tudo bem lindo, abaixo você vai produzir um desenho para representar a sua história, certo? Então, vamos recapitulando. Com base na inspiração da leitura Pirata de Palavras, a gente vai construir um texto, tá? No qual a gente vai utilizar como escrita as palavras que a gente vai procurar nos jornais e revista. Atenção! Se você não achar todas as palavras, não tem problema. Você pode escrever as palavras à mão. Combinado? Depois que o seu texto estiver prontinho, você vai fazer um lindo desenho para representar a sua história, certo? Terceiro passo, quando tiver tudo prontinho, dá um clique para a prof e posta a sua história lá no nosso grupo do WhatsApp para inspirar os amigos, inspirar as famílias, tá? E para que todo mundo conheça aí a sua criatividade, a sua imaginação, o seu desempenho, a sua dedicação e para o coração da prof ficar bem feliz. Combinado? Então tá certo. A prof Flávia vai estar aguardando ansiosamente hoje as atividades lá no nosso grupo. Nós vamos corrigir as atividades de matemática do livro e produzir a nossa história com base nessa história que a gente ouviu, Pirata de Palavras. Quem tem a historinha em casa do Pirata de Palavras, aproveita. Chama lá a florzinha, apaga a velhinha para se acalmar, respirar fundo, se concentrar, ouvir o som das letrinhas e leia a sua historinha 1, 2, 3 vezes se for preciso. Combinado, galerinha? Então, essa é a nossa atividade para o dia de hoje, sexta-feira. A prof vai estar esperando ali, ansiosa, no grupo do WhatsApp, os resultados, tá certo? Na segunda-feira, galerinha, a gente vai ter aula gravada,
certo? Na segunda-feira, a nossa aulinha vai ser gravada. Não será live, será uma aula gravada. Por quê? Porque a gente já vai ter live nessa semana, a gente vai ter drive-in, então a prof não vai fazer a live, a prof vai fazer a aulinha gravada na segunda-feira. Combinado? Uma proposta aí também bem bacana para vocês, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, se cuidem, aproveitem o final de semana para que vocês façam atividades que vocês gostam, que vocês curtem, descanse a cabecinha de vocês. A gente já está chegando na nossa reta final, tá? Vocês vão ter bastante tempinho para descansar, brincar, sem precisar estar na frente do computador, sem estar fazendo, realizando atividades, tá certo? Então, vamos caprichar, que a gente já está quase chegando na reta final, tá certo? Aproveitem muito, se cuidem, se forem sair, usem máscara, álcool em gel nas mãos, mas se divirtam, façam atividades que causem felicidade e prazer em vocês, tá certo? Um beijo muito especial no coraçãozinho de cada um de vocês, galerinha. Até segunda-feira. Tchau, tchau.